Olá, boa noite, professoras! Eu sou Adriana Martins, especialista em gestão de sala de aula. E hoje eu vou te mostrar um caminho bem pé no chão para você controlar a indisciplina na sua sala, sem gritar e sem viver de castigos. Se a sua turma é aquela que parece que liga no 220 do nada, com criança levantando, conversa paralela, ninguém termina uma atividade e você sente que passa mais tempo tentando colocar ordem do que ensinando, essa aula é exatamente para você. Por muito tempo, eu também achei que não existia uma solução real para tudo isso. Porque a gente planeja cada detalhe, a gente tenta ser firme, tenta ser carinhosa e mesmo assim a sala escapa da nossa mão. Mas depois que eu desenvolvi uma metodologia, apliquei na minha própria sala de aula e acompanhei várias professoras de realidades diferentes fazendo o mesmo, eu posso afirmar com tranquilidade. É possível, sim, controlar a indisciplina. Quer ver a mudança acontecendo na prática? Antes, deixe eu só te preparar para esse vídeo, porque senão você pode pensar, mas essa turma aí já era calma. E não era calma. E principalmente, não começou assim. O que você vai ver é o resultado de uma rotina simples que eu ensinei, repeti e sustentei até virar a cultura da sala. Gente, olha só, nem pedi, tá? Estão tudo meditando, esperando a prof no silêncio. A prof foi lá no armário bagunçado pegar um livro para ler para eles. E quando eu virei para trás, olha como estavam, tudo aguardando a prof. Quem começou? Acho que foi o Bento, né? Foi o Gael, que legal, isso mesmo, ó. Tem que esperar as profs, tanto aqui como na sala de aula, assim em silêncio, muito bem. Parabéns para todos vocês. E não sou só eu. Olha só a mudança na sala de aula desses professores. Né, eu trabalho, né, com as crianças, né, de 5 anos. Apesar assim, que o pessoal da escola sempre foi pronto para me ajudar, para tirar as dúvidas, mas aí eu tive essa dificuldade, porque na questão assim, do relacionamento das crianças entre elas, né? Sim, eu passava assim o dia inteiro só separando conflitos, né? Situações às vezes de agressão, e nem as atividades, né, que a gente tinha que passar, que estavam programadas, eu não conseguia passar. Tinha assim essa questão, né, eles não ficavam sentados, tinha muito, eles gritavam o tempo todo. E assim, né, e eu tentava falar, né, como eles estavam, né, agitados, gritando, não me ouviam. Algumas crianças que chegou ao ponto de ter que chamar os pais, porque eram crianças assim que batiam em todo mundo, todo dia, sabe? Todos da sala, todos os dias. Que antes eu não conseguia dar nenhuma atividade por dia, era só separando briga. Eu já abordo os alunos de uma forma totalmente diferente, né? Antigamente eu colocava o aluno para fora da sala, eu deixava sem recreio, deixava sem jogar bola. Então minha prática ela mudou completamente. Então hoje eu sou totalmente preparado e sei lidar com todas as situações que acontecem em sala de aula. Então estou sentindo muito bem e estou muito feliz hoje na sala de aula. Que antes eu ficava meio estressado, né? E hoje já tem o conhecimento necessário para poder lidar com a disciplina, lidar com as situações adversas. Eu sabia que a turma que eu ia pegar esse ano seria uma turma muito difícil, um comportamento difícil, muita conversa, alunos com comportamentos inadequados, né? Comecei assim o mês de fevereiro bem, meu Deus, só pensei, não vou dar conta. Muito difícil, turma cheia, 31 alunos no segundo ano. Muitos ainda não são alfabetizados, né? Eu tenho visto muita melhora nas minhas duas turmas, que eu tenho uma turma de manhã e uma tarde. Muita melhora no jeito de chamar a atenção, nas rotinas que eu tenho feito, né? Todos os dias eu faço a rotina com eles.
nos combinados, que eu fiz os combinados ali, né? Mas o que eu tenho colocado em prática já surtiu muito efeito. É Marcilene, eu moro em Araiós, Maranhão, trabalho com a turma de quarto e quinto ano, é 9 e 10 anos. Eu trabalho em escola pública. A sala era uma desorganização, a falta de engajamento dos alunos, o cansaço era grande, e não, eu não tinha tempo para planejar, que era só pedindo silêncio. Depois que eu conheci a Prof. Yali, o método me ajudou bastante, né? Ficou um ambiente mais calmo, tinha maior participação dos alunos na sala, eles tiram boas notas agora. A relação das crianças comigo mudou completamente. Tinha uma criança que ela me desafiava muito no começo, mas ela me chamava de feia, mas a relação agora, eu e ela é uma criança muito amorosa agora. Minha turma agora, eu dou a nota 9, porque mudou muito. E o comportamento deles comigo mudou bastante. Agora, provavelmente, enquanto você assistia, alguma dessas dúvidas passaram aí pela sua cabeça. E quando tem aluno que não topa? Quanto tempo ela demorou para ficar assim? Minha turma é muito difícil para isso. E se você está desconfiada, ótimo, porque eu também estaria. E é por isso que antes de eu te ensinar o passo a passo, eu preciso te contar como isso nasceu de verdade, dentro de sala. Porque quando você entende de onde veio, você entende por que funciona. O meu primeiro contato com a escola foi lá em 1994. E eu fui mãe muito jovem, com 18 anos. E eu precisava trabalhar para sustentar o meu filho. E foi assim que eu consegui um emprego como faxineira. Isso mesmo, faxineira numa escola do estado de Santa Catarina. E eu nunca esqueço do diretor dessa escola, porque ele acreditava de verdade em educação. E ele tinha uma coisa que marcou a minha vida. Ele incentivava todos os funcionários a estudar. Foi ele que me orientou a fazer o magistério e pouco tempo depois eu já estava ali, começando oficialmente a minha jornada como professora. Enquanto eu estudava, eu imaginava exatamente como seria quando eu tivesse a minha própria turma. Alunos atentos, bem comportados, participativos, organizada, planejamento funcionando, material em ordem, o sonho de toda professora, né? Só que isso aconteceu bem diferente. Eu tinha 21 anos quando eu me formei e assumi uma turma com 25 crianças na pré-escola. Tinha muita criança desatenta, algumas bem disciplinadas e tudo era novo para mim. Eu me sentia insegura e eu me perguntava o tempo todo: como eu vou dar conta do currículo? Como eu vou dar conta das famílias? Como que eu vou lidar e com o comportamento dessas crianças? E eu lembro de uma aluna em especial extremamente agitada. Ela escalava aquelas estantes de metal, corria pela sala, arrumava confusão com os colegas e a única pessoa que conseguia acalmá-la era a sua irmã gêmea, que era muito mais tranquila. E eu pensava, e se essa irmã não estivesse aqui? E se eu tivesse mais uns 3 ou 4 alunos assim? Será que eu ia dar conta? Eu passava mais de meia hora, professora, mais de meia hora da aula, só chamando a atenção dela. Enquanto isso, o restante da turma acabava dispersando. E foi ali que eu entendi uma coisa que mudou tudo para mim. Antes de tentar ensinar melhor, eu precisava aprender a lidar com as crianças mais difíceis, porque sem isso nenhum planejamento se sustenta.
Foi aí que eu comecei a buscar respostas. Depois do magistério, iniciei a faculdade de pedagogia e, além dos livros obrigatórios, eu sempre pedia indicação extras para os professores, principalmente sobre desenvolvimento emocional e social das crianças, porque começou a fazer sentido para mim que, se eu quisesse fazer a diferença dentro da sala, eu precisava entender as crianças além do conteúdo. E com o tempo, eu fui encontrando o caminho, porque o meu sonho nunca foi ser lembrada só como a professora que ensina bem. Eu queria ser a professora que constrói vínculo, aquela que as crianças correm para abraçar logo cedo, que querem contar novidades, mostrar os desenhos, e aquela em que os pais confiam de olhos fechados. Mas teve um momento na minha trajetória como professora que foi muito difícil. Um episódio que me marcou de um jeito que, até hoje, quando eu lembro, ainda mexe muito comigo. Eu estava servindo a janta na sala, naquela correria que você já conhece, né, professora? As crianças esperando, todo mundo falando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Em um momento, uma criança ela tropeçou no meu pé e caiu. Na minha cabeça, tinha sido uma queda boba, daquelas que acontecem o tempo todo na sala de aula. Mas ela começou a chorar bastante e eu ali, sozinha, tentando dar conta de servir para todas as crianças. E eu acabei falando no automático para aquela criança. Não foi nada. Só que naquele dia tinha uma mãe dentro da sala fazendo a adaptação da filha. E nem era a mãe daquela criança que caiu. E de repente, ela levantou, veio na minha direção, colocou o dedo no meu rosto e gritou: "Se tu tratar a minha filha assim, eu vou te encher de pau." Eu sei, professora, que hoje eu teria acolhido essa criança diferente. Eu entendo que para uma mãe ver uma criança chorando é gatilho. Mas na hora eu congelei. Eu fiquei apavorada. Eu não esperava aquilo. E sinceramente, na minha cabeça, eu não tinha feito nada de errado. Foi um caos e só não virou algo pior, porque outra professora viu a situação e eu consegui segurar essa mãe, essa professora, né? E eu fui para casa em choque. Aquele dia não saía da minha cabeça. E por mais que eu tentasse me justificar, alguma coisa dentro de mim tinha quebrado. E foi ali que eu entendi uma coisa que muita professora só percebe depois de muito tempo. A sala de aula ela não é só dar conteúdo, é lidar com emoção o tempo todo. É mediar conflito, é conduzir 25 crianças, 25 histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo. É criança testando, é família observando, julgando, cobrando e você tentando manter a turma de pé. E naquele dia eu pensei, do jeito que eu estou tentando fazer, eu não vou conseguir sustentar. Eu precisava de um caminho claro para conduzir a sala com firmeza e respeito, sem viver só reagindo ao que acontece, sem depender de grito ou de castigo ou até da sorte. Eu precisava de um método. Aquela situação me pegou de um jeito muito forte, porque naquele momento eu não era uma professora despreparada. Eu já tinha uma boa caminhada, já era elogiada pela condução das minhas turmas, já tinha feito formações, eu planejava, eu usava recursos lúdicos e mesmo assim aquele episódio me desmontou. A escola até tentou resolver, mas o clima ficou pesado. E é muito difícil acordar todos os dias e ir trabalhar quando você sente que está pisando em ovos. Eu comecei a me sentir marcada, como se eu tivesse virado a professora do escândalo. Aquela que maltrata criança, que bate boca com mãe. E eu sabia que eu não era nada disso.
E aí vinha a pergunta que dói. Como é que eu, com tanta bagagem que eu tenho, deixei chegar nesse ponto? Aos poucos, o trabalho que eu sempre amei começou a virar sofrimento. Ir para a escola, para mim, que era antes alegria, virou uma angústia. Eu comecei a contar os dias para o fim de semana. E quando o domingo chegava, vinha aquela tristeza só de pensar na segunda-feira. O que parecia passageiro virou constante. Cansaço extremo, insônia, ansiedade, falta de motivação e quase ninguém fala sobre isso. Mas a gente vai adoecendo no silêncio, porque parece que a gente tem que dar conta de tudo sempre. Até que, no meio disso tudo, eu tive um mal súbito dentro da sala dos professores. Eu apaguei. Fui levada para o hospital. E ali eu recebi o diagnóstico de burnout, um resultado direto de um estresse persistente no trabalho que foi se acumulando e não foi tratado. Foi só depois disso que eu parei e olhei para mim. Eu entendi que não adianta ser uma ótima professora se a gente deixa a própria saúde para trás. Foi aí que a ficha caiu de um jeito muito claro. Não era só sobre carreira, era sobre o quanto a sala de aula pode te consumir quando você está tentando dar conta de tudo. Segurando criança, conteúdo, rotina, família e ainda tentando parecer que está tudo bem. Eu percebi que o meu jeito de lidar com a sala já não estava sustentando. Eu tinha duas opções: desistir do meu sonho de ser professora ou entender o que deu errado e construir um jeito diferente de conduzir a turma. Mas eu escolhi continuar e eu mergulhei de verdade em busca de respostas. Eu comecei a estudar comportamento infantil, desenvolvimento emocional, gestão de conflitos, comunicação com famílias, fiz cursos, participei de seminários, comprei livros, tudo do meu bolso. Porque esse tipo de informação quase nunca vem da escola. E na faculdade, ninguém te prepara para o que acontece quando a prática começa. Só que a virada de chave não foi só acumular técnicas, foi entender que eu precisava de uma forma de conduzir a sala que me desse firmeza e clareza, sem me colocar no limite todos os dias. Eu precisava de combinados que as crianças entendessem, de uma rotina que organizasse a turma, de uma postura que me desse autoridade sem virar briga. E também de estratégias para agir na hora que o caos começa, sem depender de sorte com a turma. E aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Eu fui testando, ajustando, vendo o que funcionava com a criança de verdade, no meio da bagunça de verdade. E eu percebi que o que tinha acontecido comigo não era um caso isolado. Era só um retrato do que muitas professoras vivem. Uma sala difícil, pouca orientação prática e muita cobrança. E eu fui juntando tudo isso e naturalmente criei a minha própria forma de trabalhar. E quando eu vi que aquilo estava funcionando na minha sala, não só um dia bom, mas na rotina, eu quis dividir com outras professoras. Eu cheguei a criar um projeto para implementar isso lá na escola. Bem estruturado mesmo, sabe? Só que ele foi barrado. Disseram que não tinham verba nem logística, que era inviável. Aquilo me frustrou muito, porque eu via na prática o quanto aquilo transformava o clima da sala. E mesmo assim, parecia que ninguém queria enxergar. Só que eu não desisti. Eu comecei a aplicar
tudo nas minhas turmas do meu jeito, montando sequência em casa, reaproveitando o material, usando o que eu tinha, fazendo acontecer com o que eu estava ao meu alcance. E a mudança ela foi acontecendo. As crianças passaram a respeitar mais todos os combinados, elas participavam mais das aulas, elas ficavam mais organizadas, mais seguras, mais interessadas em aprender. Aquilo me emocionava profundamente, porque foi ali que eu tive clareza de uma coisa. Com esse caminho, eu conseguiria conduzir qualquer turma. Só que até 2020, quando eu falava dessas estratégias, muita gente dizia, isso é coisa de psicólogo. E eu sempre pensava, se somos nós que lidamos com tudo isso todos os dias, por que a gente não pode aprender a conduzir melhor essas situações? E a pandemia só deixou tudo mais evidente. A gente trabalhou mais, improvisou, aprendeu a dar aula online e sem estrutura nenhuma, segurou muita coisa sozinha e quando veio o retorno presencial, o cenário era ainda mais desafiador. Tinha criança emocionalmente abalada, com dificuldade de relacionamento, ansiedade, déficit de aprendizagem e nós, professoras, tínhamos que dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. E depois disso veio outro baque. Eu descobri uma doença degenerativa de audição, a otoesclerose. Eu precisei ser readaptada por perda auditiva. Aquilo ali me arrasou, sabe? Porque eu amo ser professora. Eu amo estar na sala de aula. E eu não queria, de jeito nenhum, abandonar a minha carreira. Mas, por incrível que pareça, foi justamente essa situação de saúde que me permitiu, finalmente, colocar em prática aquele projeto que tinha sido negado lá atrás. Eu apresentei de novo e, dessa vez, a equipe pedagógica aprovou. Porque, naquele momento, uma coisa ficou muito clara dentro da escola. Não dava mais para seguir do mesmo jeito. O comportamento das crianças tinha mudado. O clima em sala tinha mudado. E a gente precisava de uma resposta prática que funcionasse no dia a dia. Então, eu convidei algumas professoras para aplicarem a minha metodologia nas turmas delas, com a minha orientação. E em 2022, eu já tinha uma sala toda organizada, com ferramentas e recursos prontos para trabalhar comportamento, saúde emocional e disciplina com os alunos. As mesmas atividades que tinham me ajudado a ter o controle da turma começaram a ser usadas por outras professoras da escola. E quando os resultados começaram a aparecer na sala de aula, eles também começaram a aparecer em casa. Os pais passaram a notar mudanças claras nos comportamentos das crianças. Mais respeito, mais responsabilidade, mais diálogo. E olha só algumas das mensagens que eu recebia das famílias. A mãe do Nicolas me escreveu: obrigada por cada encontro e atenção nesses meses. A diferença é visível aqui no nosso filhão e nos fez, como pais, enxergar outras formas de agir também. E a Day, falando da importância do projeto. Seu projeto é necessário. Trabalhar o emocional desde a infância é fundamental para formar adultos mais conscientes e psicologicamente saudáveis. A Yasmin amou, como sempre. O resultado foi tão positivo que a minha metodologia passou a fazer parte do projeto político pedagógico da escola, o famoso PPP que vocês conhecem. A repercussão foi tão grande que eu fui convidada para dar entrevista na TV Floripa. Ali, só eu falando sobre o projeto para o canal da Secretaria da Educação de Florianópolis.
E depois disso, eu fui chamada para palestrar em curso da rede municipal. Supervisores começaram a me convidar para fazer oficinas em outras escolas, e os próprios pais passaram a pedir que eu levasse esse trabalho para fora da escola. E assim comecei a realizar oficinas também durante as férias. Mas tudo isso só começou quando eu entendi uma coisa fundamental. O problema não era a falta de esforço, era a falta de um método claro para lidar com a indisciplina. Foi passando por tudo isso que eu entendi que eu precisava ir além da minha própria sala. Eu quis divulgar essa metodologia por um simples motivo bem simples. Eu sei como é tentar com a indisciplina sozinha, sem apoio, sem um passo a passo claro, fazendo tudo ainda ficar com a sensação de que a culpa é sua. Eu não quero que outras professoras passem pelo desgaste que eu passei até chegar no fim do dia, exausta, com a cabeça a mil, pensando no que podia ter feito diferente e ainda levando trabalho e preocupação para casa. Porque a verdade é que indisciplina não se resolve no grito e também não se resolve só com boa intenção. Se resolve com método, com rotina bem construída, combinados claros e o jeito certo de intervir na hora certa. Quando você tem essas ferramentas na mão, tudo muda. Você ganha segurança para conduzir a turma, os alunos entendem o que pode e o que não pode, a sala fica mais organizada e você volta a ter prazer em dar aula de verdade. E eu aposto que agora você está curiosa para saber como esse método funciona na prática. Então, se prepara, porque agora eu quero te mostrar os 3 principais erros que estão impedindo você de controlar a indisciplina da sua turma, mesmo sendo uma professora dedicada. E o pior, são erros que fazem a gente se desgastar muito mais do que deveria. E na correria do dia a dia, com planejamento, relatórios, cobrança da coordenação, das famílias, a gente acaba entrando no automático e, sem perceber, começa a repetir algumas atitudes que parecem normais na escola, mas que só aumentam a bagunça e o cansaço. E é bom deixar isso bem claro. Esses erros acontecem porque ninguém ensinou para a gente como conduzir o comportamento da turma de forma estratégica. Agora, vamos para o primeiro erro. Focar apenas no aprendizado curricular. O primeiro erro que eu vejo acontecer quase todos os dias é a professora se preocupar exclusivamente em dar conta do conteúdo do currículo. E eu sei que isso pode soar estranho. Afinal, o conteúdo é, sim, uma das nossas principais responsabilidades. Só que aqui está o ponto. Quando o foco fica no conteúdo, a gente até mantém os alunos ocupados, mas não necessariamente atentos e engajados. Imagina uma viagem de carro. O currículo é o destino final. Mas a atenção, o comportamento e o emocional das crianças são a estrada, com seu trânsito, placas e buracos. E quando a gente só pensa em chegar ao destino e ignora o que está acontecendo no caminho, essa viagem fica cansativa, estressante e cheia de imprevistos. Na sala de aula acontece exatamente a mesma coisa. E isso tem tudo a ver com capacidade de atenção. Segundo o Instituto Neurosaber, que reúne pesquisas em neurociência aplicada à educação infantil, o tempo médio de atenção das crianças varia de acordo com a idade.
Os dados indicam: crianças com 2 anos conseguem manter a atenção por cerca de 4 a 10 minutos. Aos 3 anos, esse tempo varia entre 6 e 15 minutos. Aos 4 anos, entre 8 e 20 minutos. E somente por volta dos 9 anos, a atenção pode chegar, em média, a 18 a 45 minutos. E esses dados mostram 2 coisas importantes. Primeiro, que o tempo de atenção na infância é naturalmente curto. Segundo, que ele é muito variável, mesmo dentro da mesma faixa etária. Então, numa mesma sala, você pode ter 2 crianças com níveis de atenção completamente diferentes. E aí, eu te pergunto, quando a gente ignora essa realidade e segue com atividade como se todas conseguissem acompanhar do mesmo jeito, o que acontece? A criança perde o fio do raciocínio. E quando isso acontece, o cérebro dela precisa se ocupar com outra coisa. E é exatamente aí que começam a aparecer as conversas paralelas, a agitação, os conflitos e aquela sensação de que a turma não para. Voltando lá para a analogia da viagem. Quando a estrada fica cheia de buracos, a gente insiste em acelerar para chegar logo. O carro começa a balançar, fazer barulho e às vezes até para no meio do caminho. A indisciplina é esse barulho. É o sinal de que alguma coisa no percurso está sendo ignorada. E agora vem um ponto fundamental que conecta diretamente com esses dados. A atenção que a criança não consegue sustentar hoje é a base do aprendizado dela no futuro. Um segundo estudo da Universidade da Califórnia, em parceria com os pesquisadores da Universidade de Michigan, acompanhou crianças desde a educação infantil até a vida adulta. Os resultados publicados mostraram que a capacidade de manter a atenção e o autocontrole na educação infantil é um dos principais preditores do desempenho escolar futuro, especialmente em leitura e matemática, mais até do QI inicial, ou seja, a atenção não é um detalhe do caminho, ela é o que permite que a viagem continue. Quando a criança não consegue acompanhar a aula, muitas vezes não é falta de vontade, é o cérebro dela mostrando que já não está conseguindo processar o que está sendo proposto. E o comportamento começa a denunciar isso. Por isso, quando a professora foca apenas em cumprir o currículo, sem considerar o estado de atenção e o estado emocional da turma, ela entra num ciclo muito desgastante. Quanto mais ela tenta acelerar o conteúdo, mais a indisciplina acontece. É ou não é? E no final, todo mundo sai perdendo. As crianças aprendem menos e a professora sai exausta, frustrada, com aquela sensação de que perdeu o controle da sala. Então, professora, antes de começar aquela atividade que planejou com tanto carinho, vale a pena fazer uma pausa rápida e observar. Como que eles estão chegando hoje? E, às vezes, adaptar 10% do planejamento evita que 90% da indisciplina aconteça e permite o aprendizado realmente. Erro 2. Acabar rapidamente com qualquer conflito na sala de aula. Um erro muito comum e totalmente compreensível é a gente querer resolver qualquer conflito o mais rápido possível. A criança brigou, discutiu, empurrou e a nossa reação automática é: chega, para agora, cada um para o seu lugar. E eu não estou dizendo isso para te julgar.
Eu estou dizendo porque eu sei como é. Você pensa, se eu não cortar agora, eu perco a sala inteira. Só que aqui é o ponto. Na hora, parece que a paz voltou. Mas, na prática, muitas vezes, o problema só foi empurrado para frente. Pensa na sala de aula como um jardim. Cada criança é uma plantinha em crescimento. E os conflitos são como aquelas ervas daninhas que aparecem lá no meio do caminho. Se a gente só arranca rápido, só para ficar bonito de novo, sem entender porque aquilo ali nasceu ali, volta. E geralmente volta mais forte. Talvez você esteja aí pensando, então eu tenho que deixar a confusão acontecer? Claro que não, né, professora? O problema não é intervir. O problema é a gente intervir só para silenciar, só para voltar para o conteúdo, sem ajudar a criança a entender o que está acontecendo e sem ensinar um caminho melhor. O John Gottman, pesquisador da Universidade de Washington e uma das maiores referências mundiais em desenvolvimento emocional, mostrou nos seus estudos que as crianças não desenvolvem habilidades para lidar com conflitos quando o adulto apenas intervém, mandando parar. Segundo Gottman, esse aprendizado acontece quando um adulto assume o papel de mediador, ajudando a criança a reconhecer o que está sentindo, compreender os impactos das próprias atitudes e construir junto caminhos possíveis para resolver a situação. Traduzindo isso tudo para a sala de aula, na prática, não é fazer terapia no meio da aula, é mediar de um jeito simples e direto para a criança sair daquele episódio sabendo o que eu senti, o que eu fiz e o que isso causou no outro. E também o que eu posso fazer de diferente agora. Porque quando a gente resolve tudo só na pressa, ou quando a gente já está tão no limite que acaba subindo o tom da voz, a criança até obedece naquele momento, mas ela não aprende a se regular, a negociar, nem a resolver o problema. E aí o que acontece? Os conflitos voltam. Por quê? Porque a causa continua ali. Às vezes, a criança provoca o colega porque está com fome. Outra reage de forma agressiva porque ela está cansada. Outra chega carregando emoções que nem sabe nomear, o medo, a frustração, a insegurança. E quando a gente só corta a briga, sem entender a raiz, o problema volta. E geralmente volta pior. E é nesse processo de mediação emocional que a criança desenvolve habilidades essenciais para a vida, como reconhecer o que sente, ouvir o outro, lidar com frustrações, resolver problemas sem partir para o confronto. Quando isso não acontece, o impacto é duplo. Para os alunos, porque eles não aprendem a resolver conflitos e passam a repetir os mesmos comportamentos, quais são? Brigas, provocações, agressividade, e também para a professora, porque vem aquela sensação constante de estar só apagando incêndio. O cansaço emocional e a frustração de resolver o mesmo problema todos os dias. E no longo prazo, a sala fica mais tensa, menos segura e menos propícia ao aprendizado. Porque onde existe conflito mal resolvido, não existe atenção nem engajamento. Então, da próxima vez que surgir uma briga, antes de resolver correndo, faz uma pergunta simples por dentro, professora. Isso é só pelo brinquedo ou tem algo mais por trás? Porque às vezes, alguns minutos de escuta e mediação hoje evitam semanas de indisciplina depois. Erro 3. Controlar o comportamento dos alunos através de gritos e punições. Deixa eu tocar num assunto
um pontinho delicado, porque eu sei o quanto a sala puxa a gente para o limite. Muitas professoras, quando a turma está impossível, acabam indo para o modo sobrevivência. O que ela faz? Aumenta o tom de voz, ameaça castigo, segura a turma no susto, se não parar agora, vai ficar sem recreio. E na hora, professora, parece que funciona, porque a sala até silencia. Mas o que acontece na prática é que isso vira um ciclo. Você precisa aumentar a voz cada vez mais e a intensidade também para conseguir o mesmo efeito. E eu não estou dizendo isso para te culpar, é ao contrário, é para te mostrar que não é falta de capacidade sua, é que esse caminho cobra um preço alto. Porque grito e punição não resolvem de verdade. Por que não resolve de verdade? Porque muitas vezes o comportamento é só o sintoma. A criança, ela fala sem parar porque ela quer atenção. Ela levanta toda hora porque ela não aguenta ficar naquela dinâmica. Ela provoca porque está frustrada e não sabe pedir ajuda. Ela desobedece porque ela está testando limites e ainda não tem a autorregulação pronta, principalmente entre os 4 e os 10 anos. Aí, quando a gente grita ou pune, ela pode até parar naquele minuto, mas a causa continua ali. E tem mais. Quando o grito vira o principal recurso, a criança aprende. Eu obedeço por medo, não por compreensão. Adulto igual ameaça, não referência segura. E a sala vira um lugar de tensão, que piora a tensão, participação e a convivência. E eu quero te mostrar o que a ciência fala sobre isso. Porque aqui não é sobre drama, é sobre responsabilidade e consciência. Existe uma revisão sistemática publicada em uma revista científica internacional chamada Abuso Infantil e Negligência, de 2023, que analisou o que a literatura científica vem encontrando sobre abuso verbal de adultos contra crianças. E abuso verbal, na pesquisa, inclui comportamentos como gritar com frequência, ameaçar, humilhar, rotular. Você é impossível, você não aprende, você só atrapalha. Falar de forma agressiva. Essa revisão reúne evidências de que esse tipo de exposição está associado a impactos que pode acompanhar a criança ao longo do tempo, como mais risco de ansiedade e depressão, dificuldades emocionais e comportamentais, maior chance de estratégias de enfrentamentos ruins na adolescência e na vida adulta, como autoagressão, uso de substâncias e etc. Você percebe aí o ponto? Não é um grito isolado que define uma criança. Mas quando o grito, ameaça e punição viram rotina de controle. E isso, professora, deixa marca, e não só nela, em você também. Então, Adri, não pode ter limite? É claro que pode, deve. Sala sem regra não é sala insegura. O que eu estou dizendo é outra coisa. Limite não precisa vir com medo. Autoridade não precisa vir com grito. Disciplina não precisa vir com punição o tempo todo. Uma turma organizada com estratégia que funcionam na vida real, é isso que eu estou dizendo. E é isso que eu quero te mostrar agora. Um caminho prático, aplicável no seu dia a dia, para você retomar o controle da sua turma sem se sentir uma pessoa que você não quer ser. E eu bato muito nessa tecla porque a indisciplina hoje é uma das maiores, se não a maior reclamação das professoras. E não é só porque atrapalha a aula. Quando o aluno fala fora de hora, começa a implicar com o colega ou simplesmente não presta atenção, isso interrompe sua explicação, desconcentra a turma inteira, te faz perder tempo de ensino e no fim do dia
dá aquela sensação de eu me esforcei, né, demais e rendeu de menos. E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Quem nunca precisou parar a aula no meio para pedir silêncio? Quem nunca precisou separar briga? Quem nunca precisou chamar atenção porque ninguém está te ouvindo? Me diz. Até aí, tudo bem, faz parte. O problema é quando isso deixa de ser exceção e vira rotina. Aí vem o esgotamento. Você vai acumulando cansaço, levando peso para casa e passando mais tempo tentando organizar a turma do que conseguindo ensinar do jeito que planejou. E tem mais. Quem já está há mais tempo em sala costuma perceber um agravante bem claro. O excesso de telas vem afetando a concentração, a paciência e o comportamento das crianças. E isso torna o trabalho ainda mais difícil. Agora, soma isso com a realidade de muitas escolas. Às vezes, a professora lida com tudo isso sozinha, com pouco apoio da equipe, com pouco retorno da família e uma cobrança enorme em cima dela. Isso vai minando a nossa saúde. E é por isso que eu faço questão de mostrar esses dados para vocês. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, divulgada pela CNN Brasil, mostrou que 1 em cada 3 professores da educação infantil está sofrendo com esgotamento profissional. Pensa comigo! Se a escola tem 30 professores, em média 10 estão vivendo isso agora. É muita coisa. E não dá para tratar isso como se fosse frescura ou falta de jeito. É real. E sabe o que é mais injusto? Na nossa formação, ninguém ensinou a gente a lidar com a sala de aula de verdade. A gente aprendeu teoria, planejamento, conteúdo, mas a parte emocional e comportamental ficou por nossa conta. Aí, na prática, muitas de nós acabaram aprendendo no grito. Literalmente. Não porque queriam, mas porque ninguém mostrou um caminho melhor, aplicável, possível, do jeito que a escola é de verdade. Mesmo com tudo isso, eu continuei. Porque eu acredito de verdade que dá para fazer diferente. Eu sei que talvez você não consiga mudar a escola inteira, nem a família de todas as crianças, nem a realidade ao redor. Mas a sua sala de aula pode sim ser transformada. E é exatamente por isso que você está aqui comigo hoje. A gente passa tanto tempo com os nossos alunos, em muitos casos até mais do que os próprios pais, que é impossível não reconhecer o tamanho do nosso papel na vida dessas crianças. E se você está assistindo a essa aula, é porque, de alguma forma, você também acredita nisso. Foi pensando assim que eu criei o evento Sua Turma nas Mãos, para te mostrar que é possível, sim, construir um ambiente diferente daquele que você vive no dia a dia da escola, mesmo com todos os desafios. E a partir de agora eu vou te mostrar um método que transformou a minha sala de aula, que vem ajudando outras professoras a retomarem o controle da turma e o prazer de ensinar. Eu não virei professora perfeita. Eu virei uma professora com método. E isso muda tudo. Foi dos desafios reais da sala de aula que nasceu o método Educar. Ele é simples de entender e fácil de aplicar, porque ele tem 3 pilares fundamentais: estrutura com disciplina, rotinas, combinados e regras consistentes para dar previsibilidade e organizar a sala.
União na comunicação. Vínculo e comunicação que reduz conflito e aumenta a cooperação, sem grito. E a ação responsável. Estratégias práticas para engajar a turma e estimular escolhas melhores, sem ameaça e sem punição o tempo todo. É a combinação desses 3 pilares que sustenta o método educar. Agora eu vou te mostrar como aplicar o primeiro pilar na sua sala de aula. Pilar 1. Estrutura com disciplina. Quando eu comecei a estudar gestão da sala de aula e comportamento de verdade, eu fui observar professores diferentes e eu reparei num padrão que me marcou. As professoras que lidavam melhor com turmas difíceis não eram necessariamente as mais antigas, nem as mais carismáticas, nem as que nascem com dom. O que elas tinham em comum era bem mais simples e bem mais poderoso. Elas criavam uma estrutura clara, rotina e regra que a criança entende todo dia, do mesmo jeito. E deixa eu te falar uma coisa importante. Estrutura não é rigidez, não é engessar a turma, nem transformar a sala num quartel. Estrutura é clareza, é fazer a criança saber o que acontece aqui dentro, qual é o combinado e qual é o próximo passo. Porque criança entre 4 e 10 anos, quando não sabe o que vem agora, entra no modo ansiedade e agitação. Quando ela sabe, ela acalma. E quando ela acalma, ela consegue ouvir, participar e aprender. E a sala flui. Na prática, é o tipo de coisa que muda o seu dia sem você perceber na hora, mas você sente no corpo. Por exemplo, o começo da aula deixa de ser aquele leilão de atenção em que você fala, ninguém escuta, você repete, se irrita e passa a ser um início previsível, em que a turma já sabe o que fazer. As transições param de ser o ponto fraco da sua aula, saída para o recreio, volta do recreio, hora do banheiro, pegar material, trocar de atividade, porque não é mais você convencendo a criança o tempo todo. É a rotina puxando o comportamento. E aqui entra um exemplo simples, bem real. Em vez de um monte de regra enorme e confusa, a estrutura funciona quando combinado cabe na cabecinha da criança. Tipo no parquinho. Se você tenta controlar com uma lista infinita, não pode isso, não pode aquilo, você só vai criar barulho e resistência. Agora, quando você combina poucas regras, bem claras e adequadas à idade e sustenta isso com consistência, a criança entende, consegue seguir e se sente segura. E segurança diminui a necessidade de testar limite a cada 5 minutos. Isso não é só sensação nossa. Um dos estudos sobre rotinas de ensino da Aero mostra que ensinar rotinas de forma explícita, com demonstração, prática guiada e reforço constante, torna a sala mais previsível e segura, reduz interrupções, aumenta engajamento e ajuda a criança a gastar menos energia com o que é que eu faço agora? E mais energia com o que importa, aprender. E talvez a prova mais fácil de ver seja no calendário. Você já percebeu como segunda-feira é diferente? Os alunos, eles voltam do fim de semana mais agitados, fora do ritmo, como se estivessem desconectados da sala. E agora, então, isso fica ainda mais evidente. Volta às aulas, segundo semestre, está começando, final de julho, início de agosto, a turma volta mais elétrica, mais solta, testando limites de novo. Parece que desaprendeu
A fila, os combinados, a hora de falar, a hora de ouvir. E não é que eles viraram piores, é que a rotina saiu do corpo. Quando a estrutura não está clara e bem estabelecida, você recomeça o semestre no grito e no cansaço. Quando está, você retoma o ritmo com firmeza e acolhimento, sem destruir o processo. Então, esse primeiro pilar é isso: estrutura com disciplina para fazer a disciplina acontecer de um jeito mais natural. Porque o ambiente deixa de ser imprevisível, a criança entende o jogo, você deixa de brigar por migalhas de atenção. E a sua aula volta a ser aula. Só que agora vem o ponto. Mesmo com estrutura, se a sua comunicação vira cobrança o tempo todo, a criança entra em modo enfrentamento. E aí você sente que está organizando, mas na prática está passando a aula inteira corrigindo e tentando conter a turma em vez de conduzir. Por isso, o pilar 2 do método Educar é o união na comunicação. O C é bem literal. É quando a criança sente: a professora está comigo, e ao mesmo tempo entende: tem limite e eu sei exatamente o que fazer. Não é ser permissiva, é comunicar com firmeza, sem grito, com respeito, sem perder a autoridade. E isso não é papo bonito, é estratégia. Existe evidência forte de que a qualidade da relação professor-criança impacta o comportamento e a aprendizagem ao longo do tempo. Inclusive, um estudo clássico acompanhou crianças ao longo dos anos e encontrou um padrão bem claro. Quando a relação com a professora, lá no começo da escolarização, é marcada por mais conflito, isso tende a aparecer depois como mais dificuldade na trajetória escolar. Não é só sobre a criança gostar da professora, é sobre o quanto ela se sente segura, orientada e respeitada naquele ambiente. Quando a relação é mais conflituosa, a criança entra mais vezes em modo de defesa. Ela participa menos, se envolve menos nas atividades e fica mais propensa a problemas de comportamento e a um rendimento mais baixo com o tempo. E o ponto mais importante para a professora é: o estudo reforça que relacionamento não é mimo, é ferramenta de gestão. A forma como você fala, corrige, conduz, firme, clara e sem humilhar, reduz conflito desnecessário e aumenta a cooperação. Em outras palavras, quando você constrói uma relação mais positiva e respeitosa desde cedo, você não só melhora o clima da sala hoje, como também cria uma base que favorece aprendizagem e comportamento ao longo dos anos. Na prática, quando você aplica união e comunicação, você para de competir com a atenção no grito. A criança entende o que fazer sem você repetir 10 vezes. Diminui o teste de limites por provocação. Você corrige comportamentos sem humilhar e sem perder o controle. A sala fica mais cooperativa e sua energia volta para a aula. A primeira ferramenta do União para a Comunicação são as frases de união. Você conecta antes de corrigir. Você abre com algo que baixa a defesa da criança. Coisa simples, tá? Tipo: eu vou te ajudar a fazer do jeito certo. Eu acredito que você consegue. Eu entendi o que você quer. Agora vamos fazer o combinado? Isso muda o clima, porque a criança para de ouvir ataque e começa a ouvir direção.
A segunda ferramenta é comando curto com um comportamento específico. Você troca bronca genérica com instrução clara. Em vez de, gente, vocês não param nunca. Você diz, combinado do silêncio. Olhos em mim. Em vez de parar a bagunça, você diz, caderno aberto, na página 12 e lápis na mão. Quando você dá clareza, você reduz discussão, reduz repetição e aumenta execução. A terceira ferramenta é a correção sem briga. Feedback objetivo com o próximo passo. Você corrige sem dar palco e sem entrar no bate-boca. Você usa um modelinho simples, tá? Tipo, João, agora não. O combinado é faz assim. Por exemplo, João, agora não. O combinado é ouvir enquanto eu explico. Ou faz assim, senta com os pés no chão e olha aqui. Você mantém a autoridade e preserva o vínculo. Esse é o pilar 2, união na comunicação. Você não precisa virar boazinha e perder a turma. Você só precisa falar de um jeito que conecta e conduz. Porque quando a criança sente união e recebe clareza, ela coopera mais. E você finalmente consegue ensinar sem gritos e sem punições. E aí vem a parte que separa quem só entende do assunto de quem consegue fazer acontecer na sala. O pilar 3 é ação responsável. Porque não adianta ter regra bonita no papel e uma comunicação respeitosa se, na hora do barulho, você trava e não sabe o que fazer com a turma. Sabe aquele momento em que você precisa explicar uma atividade e tem um aluno falando por cima, levantando, cutucando o colega e você sente que vai perder a aula? É aqui que esse pilar entra. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: teoria é saber que o tomate é uma fruta. Prática é não colocá-lo na salada de frutas. À primeira vista, parece boba, mas ela deixa muito claro uma coisa em que eu acredito muito. Teoria sozinha não resolve indisciplina. Ação responsável é isso. É pegar o que funciona e aplicar do jeito certo, na hora certa, com intenção. É quando os pilares se encontram e saem do papel. Você entra na sala e já sabe o que fazer, antes do caos começar. Quando você junta rotinas e regras claras, uma comunicação que conecta e conduz e estratégia de engajamento, a transformação começa a acontecer de verdade. E é aqui que jogos, brincadeiras e dinâmicas deixam de ser só algo legal para passar o tempo e viram ferramenta pedagógica de verdade. Elas não estão ali por acaso. Elas são pensadas para organizar o grupo, desenvolver habilidades emocionais e melhorar o comportamento, enquanto a criança aprende e participa. Por exemplo, atividades como Dado Mestre Mandou, o Diário das Emoções e o Jogo dos Sentimentos vão muito além do lúdico. Elas criam um espaço para a criança se expressar, esperar a vez, escutar o outro, cooperar e começar a se autorregular. Deixa eu te explicar melhor uma delas, para você entender como isso funciona na prática. Quando eu comecei a usar o Dado Mestre Mandou, foi logo na primeira semana de aula. À primeira vista, parece só uma brincadeira simples, quase uma versão do Mestre Mandou. E para os alunos é isso mesmo, é divertido. Só que por trás dessa simplicidade existe muita intenção pedagógica. Cada comando do dado foi pensado para trabalhar uma coisa específica. Esperar a vez,
prestar atenção, ouvir instruções, respeitar o tempo do outro, seguir combinados e lidar com emoções. No começo, eu usei só para quebrar gelo. Mas, em poucos dias, eu comecei a perceber algo muito importante acontecendo. Os alunos passaram a esperar mais a vez, a escutar uns aos outros e a aceitar regras com menos resistência. Até aqueles mais agitados, que antes não paravam quietos, começaram a responder melhor às orientações, sem eu precisar levantar a voz. E o mais significativo é isso. Eu não precisei gritar, castigar ou me desgastar emocionalmente para conseguir cooperação. Foi ali que eu entendi na prática que o que eu quero te mostrar nesse pilar. Quando a gente une rotina clara, comunicação respeitosa e atividades com intenção, algo muda de verdade. Os próprios alunos começam a se transformar. Eles passam a entender o funcionamento da sala, a se autorregular, a colaborar mais e, naturalmente, a sala de aula muda junto. A teoria é importante? Sim. Ela dá base, ela dá direção. Mas é quando você coloca a mão na massa, testa, adapta e vive essas estratégias com a sua turma que a mudança acontece. A prática certa, feita com intenção, muda tudo. Agora eu vou ser direta com você. Nessa aula eu te mostrei o essencial, o que te trava, os erros que pioram a indisciplina e os pilares que mudam o jogo. Só que existe uma diferença enorme entre entender isso e conseguir sustentar no dia a dia com 25, 30 alunos, barulho, cobrança e pouco tempo. E o problema quase nunca é falta de esforço, nem falta de amor pela profissão, porque eu sei. O que falta, na maioria das vezes, é método, sequência, acompanhamento. Por isso, se você sente que precisa e quer dar o próximo passo, eu tenho um convite. Eu vou te apresentar agora o Domine Sua Turma. Um programa completo, passo a passo, para você parar de só reagir à indisciplina e começar a conduzir a sua sala com firmeza e respeito. Porque eu sei como é viver com conversas paralelas, falta de foco, interrupções e aquele desinteresse que vai drenando você, até sobrar cansaço, estresse e frustração no fim da aula. E não, isso não precisa ser assim para sempre. Existe um caminho, e é esse caminho que eu ensino dentro do programa. E o que é o Domine Sua Turma? É um programa pensado para a realidade de quem está em sala de aula de verdade, com crianças entre 4 e 10 anos, feito para rotina de sala cheia e pouco tempo, mas muita demanda. Ele funciona de um jeito bem prático. Você vai ter 5 módulos com aulas gravadas, diretas ao ponto e feitas para você assistir no seu ritmo e já aplicar à sua turma. A ideia é que você não fique só entendendo. Você faça, teste e veja resultado no dia a dia. E além das aulas, você vai ter 6 encontros ao vivo em grupo, só para tirar dúvidas e ajustar a estratégia para a sua realidade. Porque eu sei que a dúvida de verdade, ela não aparece enquanto você está assistindo a aula. Ela aparece quando você aplica e pensa, tá, mas na minha turma aconteceu isso, e agora? E é exatamente para isso que esses encontros existem. Então, a lógica aqui é simples e honesta. Você estuda, aplica em sala de aula
e volta com as dúvidas reais do que funcionou, do que travou, do que precisa de ajuste. E aí a gente vai afinando junto para você não desistir no meio do caminho e não voltar para o improviso. E tem um ponto importante. A gente está no segundo semestre. Se você seguir do jeito que está, o risco é passar os próximos meses só reagindo. A conversa paralela, a falta de foco, a interrupção, desinteresse e você terminando a aula, esgotada, com sensação de que nunca dá tempo de fazer o que planejou. O Domine Sua Turma é para virar essa chave agora, ainda este ano letivo, com método e consistência. Você começa a perceber mudança na prática. A sala fica mais organizada, os alunos entendem melhor os limites, a sua postura muda e você sente que está conduzindo e não implorando atenção o tempo inteiro. Em vez de passar o semestre correndo atrás da indisciplina, você trabalha com direção, estrutura e clareza e colhe isso no dia a dia. Durante os encontros ao vivo, a gente analisa casos reais das aulas, ajusta estratégias, troca experiências e constrói soluções possíveis, sem romantizar a realidade da escola. E, principalmente, você não faz isso sozinha. Você tem 1 ano de acesso a todo o conteúdo para rever as aulas quando precisar e acompanhar atualizações. Porque o método cresce junto com o que acontece em sala. Conforme novas situações aparecem, eu trago novas atividades e novas soluções práticas e você vai tendo esse suporte ao longo do tempo. No fim, o que eu quero é que você tenha um processo que funcione na sua rotina. Para você chegar na sala sabendo o que fazer, sustentar o que você começou a sentir de verdade que a turma está nas suas mãos. E se você respondeu o raio-x da rotina escolar, você já viu. Não é um fator só, é um conjunto. Transição, combinados, perfil da turma, sua energia, apoio da escola, família, tudo influencia. E eu vou ser bem honesta. Você não vai resolver a escola inteira do dia para a noite. Mas você consegue mudar o que acontece dentro da sua sala com método. O Domine Sua Turma é exatamente o caminho para você ter rotina, comunicação e intervenção prontas para parar de reagir e começar a conduzir a sua turma. E para isso não virar mais uma coisa solta, eu organizei o Domine Sua Turma em 5 módulos em sequência. Cada módulo resolve uma parte do problema e já te diz o que aplicar na sala. Deixa eu te mostrar quais são e o que muda na sua sala em cada etapa. No módulo 1, primeiros passos para controlar a sua sala de aula, a gente começa pelo que te dá sustentação. É aqui que você ganha mais controle, mais respeito e menos desgaste. Você aprende a se comunicar de um jeito claro, firme e respeitoso, para que os alunos te escutem e sigam suas orientações, sem precisar levantar a voz o tempo todo. E o melhor, logo nas primeiras semanas, você já sente a diferença no clima da sala. No módulo 2, aulas envolventes e relevantes para executar o currículo. Aqui, você começa a ter alunos mais atentos, participativos e interessados. Eu te mostro como estruturar as aulas que realmente prendem a atenção das crianças, diminuindo conversas paralelas, distrações e aquela sensação de eu falo e ninguém me acompanha. No módulo 3, desenvolvendo o autocontrole dos alunos,
Você para de ser a polícia da sala o tempo inteiro. A proposta é construir uma turma mais autônoma e menos dependente de você para tudo. Você aprende estratégias práticas para ajudar os alunos a desenvolverem autocontrole e responsabilidade pelo próprio comportamento. Isso traz menos conflitos, menos interrupções e um ambiente mais calmo e previsível. No módulo 4, kit recursos e atividades pedagógicas para educação infantil e anos iniciais. Eu entrego um kit completo com mais de 40 atividades pedagógicas, pensadas para os desafios reais da educação infantil e dos anos iniciais. Não é para você ficar tentando adivinhar o que funciona. Você vai ter atividades direcionadas para diferentes situações, com menos tentativa e erro e mais confiança na hora de agir. E não é só receber o material. Você aprende quando e como usar cada recurso para deixar seu dia a dia mais leve, organizado e produtivo. E no módulo 5, projetos, planejamentos e sequências didáticas. A gente fecha com o que mais pesa na rotina da professora: tempo e sobrecarga. Você recebe um planejamento anual completo, pronto para usar, e aprende como integrar os recursos do kit pedagógico ao seu planejamento diário. Isso significa menos tempo planejando em casa e mais tranquilidade ao longo do ano, e mais foco no ensino e no cuidado com a turma. E você não vai caminhar sozinha. Durante esse segundo semestre de 2026, você vai ter acesso a um grupo de suporte e tira dúvidas no WhatsApp para perguntar, ajustar e destravar o que estiver travando, com respostas rápidas e orientação prática. É o tipo de apoio que faz diferença no dia a dia que a sala vira e você precisa de um caminho, não de mais teoria. E até aqui, sim, você já teria o acesso necessário para assumir o controle da disciplina. Mas eu quero que você chegue lá mais rápido e com menos desgaste. Por isso, eu preparei um bônus que atacam os pontos que mais cansam a professora no dia a dia. No bônus 1, aula especial. Educação socioemocional na prática, com a psicóloga Mariana Santos. Você vai entender como trabalhar o socioemocional do jeito certo, reduz conflito, melhora a convivência e deixa a sala mais calma, sem virar mais uma coisa para você dar conta. A ideia é te ajudar a lidar melhor com frustrações, provocações e impulsividade dos alunos, para você ter mais respeito e mais cooperação sem precisar levantar a voz. No bônus 2, oficina prática de contação de histórias comigo. Você aprende a transformar qualquer conteúdo em algo que prende a atenção de verdade. Quando a aula fica mais envolvente, a conversa paralela cai muito. Você vai sair com recursos simples de voz, expressão e estrutura de narrativa para deixar a turma mais presente, participativa e com aquela sensação de a aula flui sem depender de material caro e sem precisar ter dom. O bônus 3, acelerador de resultados, Educar PDF, é o seu trabalho para o dia a dia. É um material de consulta rápida para quando você estiver sem tempo e sem paciência para ficar pensando, o que eu faço agora? Você abre, aplica e segue. Isso significa menos improviso, menos energia perdida e mais consistência na aplicação do método, que é o que traz resultado. Agora, o quarto bônus que resolve uma das dores mais comuns, o protocolo anti-conversa paralela. Aqui você não vai ficar pedindo silêncio. Você vai implementar um ritual simples
com microações de 3 a 5 minutos por dia para instalar rotina, foco e transições mais organizadas. Em 30 dias, você passa a ter um jeito claro de começar a aula, manter a turma com você e cortar o burburinho sem virar confronto, sem gritos e sem punições, do jeito que funciona no mundo real. E para quem quer um acompanhamento ainda mais direto, temos o último bônus: plano de aula no controle, limitado às 5 primeiras professoras que entrarem no treinamento. Vocês vão poder me enviar um plano de aula e eu vou analisar pessoalmente, mostrando que ajustar para você conduzir com mais segurança, evitar pontos que geram indisciplina e ter mais controle do ritmo da aula. É um bônus extremamente personalizado, por isso tem poucas vagas. No fim, a ideia desses bônus é uma só: você ter mais controle com menos desgaste. Agora, talvez você esteja se perguntando: tá, e o quanto custa o Domine Sua Turma? E antes de eu te falar o valor, eu quero te convidar para um exercício bem rápido. Quanto vale a sua saúde mental? Quanto vale chegar em casa com a cabeça mais tranquila, sem aquela exaustão de ter passado o dia inteiro tentando manter os alunos focados, sem gritar e sem perder a aula? Eu vou ser bem direta com você. Tudo que eu te mostrei aqui, o método estruturado, os módulos passo a passo, os encontros ao vivo, os materiais prontos, os bônus e o suporte, tem um valor de mercado facilmente acima de R$2.000. Mas eu não vou te cobrar isso. Na verdade, eu não vou cobrar nem metade. O valor do Domine Sua Turma é R$ 797. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Se o meu objetivo fosse apenas vender, eu pararia aqui. Mas, para provar que eu quero de verdade que mais professoras tenham acesso a esse método, eu decidi fazer isso para essa turma. Nessa turma, o treinamento vai ter mais um desconto de R$300, válido enquanto as inscrições estiverem abertas. Ou seja, de R$ 797 por apenas 12 vezes de R$ 51,40, ou R$ 497 à vista. Nesse momento, a minha equipe acabou de enviar o link aí no chat, aqui do YouTube, e também no grupo de WhatsApp, e você já pode garantir a sua vaga. E esse valor não é aleatório. Ele foi pensado para ser possível, acessível e coerente com a realidade da professora brasileira. Porque eu sei que o desafio não é só saber o que fazer em sala. É ter acesso a um método claro, organizado e aplicável sem complicação. E o mais importante, esse é um investimento que você faz uma única vez para parar de apagar incêndios todos os dias e começar a conduzir sua turma com mais clareza e segurança. Aplicando o método, os alunos entendem os combinados, a sala responde melhor e a rotina deixa de ser um campo de batalha. Mas, se por acaso você ainda está pensando, será que isso vai funcionar para mim? Será que vai dar certo com a minha turma, que é tão indisciplinada, não presta atenção e conversa o tempo todo? É exatamente para você que eu quero falar agora, porque eu vou tirar
todo o risco dessa decisão das suas costas. Você tem 15 dias de garantia. Isso mesmo. Você pode entrar, assistir às aulas, testar as técnicas, aplicar as ferramentas na sua sala, tirar suas dúvidas e, se por qualquer motivo, dentro desses 15 dias, você decidir que não é para você, é só mandar um e-mail pedindo o cancelamento que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem letras miúdas, sem burocracia alguma. Eu coloco garantia porque eu quero que você decida testando na sua sala, não no impulso. E porque eu sei que, quando você aplica do jeito certo, a mudança aparece na prática, com uma sala que finalmente te escuta. Agora que você já viu como funciona, o que você recebe, os bônus, o valor e a garantia na prática, você tem 2 caminhos. O primeiro é você fechar essa aula e seguir como está. E eu falo isso com respeito, de verdade. Amanhã a sua sala vai estar do mesmo jeito. Conversas paralelas, aluno disperso, falta de foco e você gastando energia tentando organizar a turma em vez de conseguir dar aula. E isso vai cansando. Cansa o corpo, cansa a cabeça e aos poucos vai dando aquela sensação de eu estou me esforçando, mas não saí do lugar. Talvez esse seja o seu momento e só você sabe o que está vivendo agora. O segundo caminho, e esse é o que eu recomendo, é entrar agora no Domine Sua Turma e virar essa chave com método. Aqui você não vai ficar tentando adivinhar o que fazer. Você vai ter um passo a passo claro, ferramentas práticas e o meu acompanhamento para aplicar do jeito certo e sentir a diferença na rotina, com mais firmeza, menos desgaste e mais aula acontecendo de verdade. Com as estratégias certas, o ambiente muda. A sala fica mais organizada, os alunos entendem os combinados, participam mais e você volta a ensinar com tranquilidade e confiança. E lembra, você ainda tem 15 dias de garantia. Então, você entra sem medo, testa na prática e decide com segurança. Agora, atenção nisso. As 5 primeiras que entrarem hoje vão receber o bônus especial. E ele não é para todo mundo. Ele acaba no momento em que as 5 vagas forem preenchidas. Então, se você quer esse segundo caminho e quer garantir o bônus, não deixa para depois. O link já está no chat do YouTube e no WhatsApp. Clica agora mesmo e faz a sua inscrição. Assim, eu encerro o nosso evento Sua Turma nas Mãos. Obrigado por estar aqui comigo de coração. Te espero lá dentro do Domine Sua Turma. Tchau, tchau!